sido, né? Aí o que aconteceu? É o que aconteceu com ele. Satanás foi e provou a Jó e devastou tudo. Mas não importa qual a proporção da sua provação. Não importa o tamanho da sua provação. Não importa a situação que você está passando por ela. Deus é fiel. Firmeza na provação. Confiança na provação. Fé na provação, porque Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Ele vai restituir na sua vida tudo aquilo que você perdeu por ser provado. Deus ele é bom. Satanás a missão dele é roubar, matar e destruir. E provar para o nosso Criador que nós não merecemos nada e não merecemos mesmo não. É tudo por Ele, por meio dEle, é pela graça. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos do nosso Senhor é pela graça. Só pela graça, mediante a nossa fé através do Filho dEle. Porque não somos merecedores. Mas a função dele é trabalhar 24 horas por dia para impedir que nós venhamos receber mais de Deus. Venha impedir que as nossas orações sejam ouvidas. Venha impedir que a manifestação e a glória de Deus seja derramada nas nossas vidas. Venha impedir que a revelação de Deus venha ser derramada sobre as nossas vidas. É isso que ele faz. Então, amados, Satanás ele tenta nos paralisar de todas as formas. Então, em meio a essa pandemia, em meio a essa doença que está devastando o mundo, nós não devemos temer e nem nos paralisar. Nós não devemos nos paralisar, ficar estagnado, só observando estatísticas, observando o índice. Não, nós temos que observar a palavra do Senhor. Nós temos que dar ênfase os planos do Senhor. Nós temos que dar ênfase à palavra do Senhor, o evangelho do Senhor. Aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele deixou para nós. Então nós não devemos observar essas situações, nós devemos confiar em Deus e entender que a resposta dele está vindo sobre todo o ser humano. A resposta dele está no mundo para que as pessoas venham entender e compreender que não existe ser humano autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Não existe super-homem, mulher maravilha. Nós não somos superpoderosos, super-homens e mulheres, não. Nós dependemos do Senhor para tudo. E nesses dias o Senhor tem ensinado que nós temos que depender dEle. Não precisava chegar ao ponto que chegou, mas Deus, Ele entra com providência para que o teu povo não se perca. Ele entra em ação para que o povo não seja réu de juízo e seja extirpado da terra, assim como muitos foram no passado, devido à sua rebeldia, devido à sua prepotência, à sua ignorância, à sua teimosia, assim como Saul que Deus levantou como rei para governar sobre o povo de Israel. Saul queria ser mais do que Deus, assim como Satanás queria ser mais do que Deus. Lúcifer foi lançado sobre a terra e aí nós estamos vendo a consequência do governo dele. Nós estamos vendo como que o mundo está mediante a manifestação de Satanás. Então, queridos, nós temos que nos alinharmos com o verbo, nos alinharmos com o caminho, que é Cristo Jesus.
Então, amados, juízo. O que significa juízo? O primeiro aspecto pelos quais vêm as pragas e as pestes é juízo, né? Juízo do Senhor, né? A peste também era vista como uma ação proveniente do juízo de Deus aos pecadores. Nessa visão, nós vemos em Êxodo, capítulo 5, verso de número 3. Olha o que eles disseram. O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Né? Viu? A importância de vivermos um evangelho genuíno, de vivermos sóbrios espiritualmente, vivemos uma vida em santidade, vivemos uma vida que agrada a Deus, vivermos de conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos deixou vários exemplos de como devemos nos comportarmos como discípulos, filhos do Senhor, não é? Nós devemos adorá-lo verdadeiramente, porque Ele estabelece o juízo dele, para que não venha sobre nós, não caia sobre nós o juízo dele, para que não caia desgraça sobre as nossas vidas, nós venhamos ser destruídos pelas pestes, pelas pragas e pelas espadas, pela morte. Porque se uma pessoa de servir Jesus e for réu de juízo, ela morrer fora da presença do Senhor, ela vai de cabeça para baixo para o inferno na hora. Não tem salvação para ela mais, juízo. O Senhor diz em Provérbios, se depois de muitas vezes eu o advertir, eu disser, e você não obedecer, não se arrepender, eu virei sobre ti com a destruição repentina, numa hora em que você não espera. O juízo de Deus, ele está falando sobre juízo. O juízo dele virá, será estabelecido e não tem como fugir do juízo de Deus. Não tem como. O que significa juízo? Juízo é o ato de julgamento solene que Deus vai pronunciar no fim do mundo. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. Muitos já estão experimentando o juízo de Deus, né? E ele virá com o juízo final. Ele vai estabelecer o juízo no fim do mundo. Ele virá com o julgamento, seguido de castigo para aqueles que não deram ouvido à sua voz, para aqueles que viveram em seu próprio caminho, em sua própria vontade, em seus próprios desejos. Então, amados, nós temos que ter bom siso, né? Os perversos, eles não vão prevalecer no dia do juízo. Eles não prevalecerão no dia do juízo. Está lá em Salmos capítulo 1, verso 5. Deus há de trazer justiça a todas as obras praticadas. Deus há de trazer justiça a todas as obras dos homens praticadas na terra. Amém, queridos? Então, segundo aspecto, correção, né? Olha só o que diz em Isaías 26:16. O Senhor no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. É o que eu dizia anteriormente. O povo pecava, saía do caminho, desalinhava, aí vinham as pragas, vinham as pestes, vinham as espadas, aí eles arrependiam, voltavam para Deus, aí eles iam, guerreavam contra os seus inimigos, ganhavam, venciam, prevaleciam e adoravam ao Senhor, prestava culto, prestava ao Deus, o nosso Criador, sacrifício,
pacíficos, depois eles voltavam para o caminho contrário aos seus próprios caminhos e voltava a viver nas suas práticas e vinha de novo e assim, e o Deus com toda a misericórdia, né? Deus vinha, perdoava e alinhava o seu povo novamente. E assim o povo vivia. E hoje não é diferente. Muitos cristãos dizem ser cristãos, pecam, praticam imoralidade, prostituição, idolatria, roubo, né? Todo tipo de perversidade. Depois volta de novo, pede perdão, volta. Lembrando que Deus é misericordioso, mas Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. A misericórdia de Deus, ela tem um limite, né? Se depois de muitas vezes, né? Está em Provérbios, se depois de muitas vezes eu avisar e você não se arrepender verdadeiramente, Ele vai vir com o juízo dele. Então, cuidado com a forma que você está vivendo o Evangelho. Para com esse negócio de vai lá, peca um pouquinho, vem, pede perdão, vai lá, peca mais um pouquinho, pede perdão. Cuidado para não fazer que nem Judas, né? Judas foi lá, deu um beijo em Jesus, traiu Jesus, ficou cheio de sentimento, ficou todo emotivo, né? O que traz transformação para a vida de uma pessoa, o que traz libertação para a vida de uma pessoa, é o arrependimento genuíno. Quando a gente arrepende, a gente não volta a fazer novamente. A gente anda de acordo com o padrão de Deus. A gente anda de acordo com o princípio de Deus. A gente não faz mais, isso é arrependimento. Ao contrário de Judas, ele ficou cheio de remorso. O remorso não salva ninguém. O remorso, ele é um sentimento momentâneo. Ele passa depois e a pessoa volta a fazer a mesma coisa, volta a cometer o mesmo pecado. Então toma cuidado. Toma cuidado. Remorso não salva, não liberta ninguém. O que salva é o arrependimento genuíno, alinhado com a palavra, na prática da palavra. Porque não basta ler só a Bíblia e saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem que viver. Não basta conhecer, porque conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, do princípio ao fim, Satanás conhece. Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só que ele não pratica. Ele não é um praticante da palavra, ele é um ouvinte. Então não seja como ele, um ouvinte, seja um praticante. Amém? Então queridos, olha só o que diz em Jeremias. Jeremias capítulo 2, verso 30. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os profetas como um leão destruidor. Hebreus capítulo 12, verso 7. Olha o que diz. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Tá vendo? O Senhor nos corrige. Então, se Ele está nos corrigindo, é porque Ele se preocupa com a nossa salvação. Porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele não tem prazer naquele que se perde. Ele não tem prazer naquele que se perde. Mas Ele alerta e prova e corrige todo aquele que ama, né? Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado. E qual foi as consequências do povo de não obedecer a Deus, né? Foram terríveis. Depois você lê o capítulo
28 de Deuteronômio. Você vai ver ali o povo de Israel, as consequências daquele povo por se distanciar do Senhor, por se rebelar contra Ele, contra os seus princípios, né? São terríveis as consequências, né? Então, queridos, nós vemos no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, as consequências de viver uma vida de irresponsabilidade com o Senhor, né? Nosso Pai, Ele é sério. Nós temos o dever de reverenciar o Filho dele, Cristo Jesus. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que ser espelho para as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo nas nossas vidas, nas nossas atitudes, para que elas venham se envergonhar das suas práticas. Ou do contrário, nós não seremos sal, nós não estamos sendo sal para a vida de ninguém, não estamos sendo luz para a vida de ninguém. Nós temos que ser espelho, refletir Cristo para as pessoas, para que as pessoas possam olhar para dentro de si, ver o quão elas precisam da misericórdia, do amor e da graça de Deus, não é? Deus, Ele é sério, né? E nós temos o dever de viver em santidade, nós temos o dever de viver uma vida santa, genuína, uma vida alinhada com Cristo, né? O Filho de Deus, Ele deu a sua vida por mim e por você. Então nós temos que ser gratos a Ele, viver para agradar, para o louvor, para a glória dEle. Amém? Queridos, analisando as práticas do povo, né, de Israel, ali em Deuteronômio 28, eu percebi que as nossas vidas desregradas e desleixadas nos levará a um caminho de maldições, né? Vemos consequências devastadoras de não se atentar para a correção do Senhor. Um dos exemplos são maldições, né, que nos é envolvidas. As maldições nos acompanha, né, quando nós somos desobedientes, né? Assim como a bênção acompanha aqueles que são obedientes ao Senhor, as maldições também acompanham aqueles que são desobedientes, rebeldes, que se rebelam contra Deus, que se rebelam contra a sua palavra, né? Que vai contra a palavra dele, né? Então, olha as consequências que o povo ali de Israel, no capítulo 28 de Deuteronômio, teve. Olha as consequências. Primeiro, servir o inimigo. O verso de número 48, uma das pragas da qual eles foram acometidos devido à oscilação que eles viviam. Uma hora servia, outra hora não servia. Uma hora estava na presença, outra hora não estava. Uma hora eles praticavam, outra hora não praticavam. Olha, servir ao nosso inimigo, verso 48. Fome, sede, nudez, falta de tudo, escravidão, destruição de vidas, guerra contra as nações inimigas, tratamento impiedoso dos seus inimigos, destruição das colheitas, né? Roubo de todas as suas possessões, suas cidades sitiadas, destruição das cidades e das defesas confiáveis de Israel, né? Conquista de toda a terra, canibalismo, né? Fome, angústia, né? Homens, naquela época ali, matavam seus próprios parentes, seus irmãos, esposas, filhos, né? Suas crianças, para quê? Para comê-los. Olha as consequências terríveis de não se atentar para os princípios, para os preceitos, para a aliança do Senhor. Nós devemos tomar cuidado, né?
A fome, né, era tanta ali que eles comiam seus próprios filhos, um matando os outros para matar a fome, né? Era tamanha angústia, tamanha escassez de comida que os homens ali se recusavam a compartilhar a carne dos seus próprios filhos com os seus parentes. Que coisa terrível, né? Olha, completa pobreza em todas as cidades de Israel, mulheres matando seus próximos para comê-los, não é? Que coisa terrível. Veja só até que ponto chega o ser humano devido à sua rebeldia contra Deus e contra a sua aliança. Consequências devastadoras, né? Esse ato terrível de canibalismo ocorreu pela primeira vez nos dias de Jeorão, filho de Acabe. Está lá em 2 Reis, o capítulo 6, o verso 24 ao 31. A maior onda de canibalismo ocorreu durante o sítio ali e a destruição de Jerusalém em Roma, no ano 70, depois de Cristo. Terrível isso, queridos. Né? Então, eu destaquei aqui 20 tipos de maldições, né, como consequência da desobediência, né, de viver uma vida desleixada, uma vida de irresponsabilidade com o pai e com o filho, principalmente, né? Primeiro, grandes pragas de longa duração, enfermidades malignas e duradouras, no verso 59, capítulo 28 de Deuteronômio. Todos os males do Egito cairão sobre você, toda a enfermidade que não está escrita no livro desta lei, toda a praga que não está escrita no livro da lei, completa destruição, poucos restarão em números. Quantos não morreram ali pela espada devido à rebeldia, né? Quantos não morreram? Serão desarregados da terra, dispersão entre as nações, né? O povo de Israel foram espalhados, né, pelo mundo. Nós vemos a história aí. Eles foram chamados diáspora, né? Nós vemos aí a história de Israel. O povo de Israel foram espalhados pelo mundo, né? A servidão a outros deuses, servirão a outros deuses. Não haverá paz enquanto estiverem espalhados. Não descansarão enquanto estiverem espalhados. Coração agitado e medroso, né? Desfalecidos de olhos, desmaio da alma, vida oscilando em dúvidas, medo de dia e de noite, falta de segurança constante da vida e povos das nações, inquietação e preocupação por causa dos constantes perigos da vida. E o último, escravidão, novamente, como no Egito, né? Então, aqui estão as consequências do povo de Israel, as consequências que eles tiveram ao se afastar dos preceitos, ao deixar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eles foram acometidos por pragas, por pestes, né? Por todos os tipos de doenças, fomes, né? Misérias, canibalismo. Seus opositores, seus inimigos o fizeram escravos, né? Eles foram escravos. Quanto tempo, né? Devido à rebeldia, a se rebelar-se contra Deus, a viver de qualquer jeito, né? O povo de Israel presenciou ali muitos males no Egito, né? E eles foram preservados enquanto eles credibilizavam a palavra de Deus. Quando eles obedeciam a Deus, eles eram preservados, o Senhor os guardava. Quando eles obedeciam os preceitos do Senhor.
onde eles andavam conforme a aliança que foi estabelecida por Deus. Eles eram reservados, guardados pela mão poderosa do Senhor, né? Eles eram guardados ali pelo poder do Senhor. A palavra de Deus nos protege, a aliança que o Senhor fez com o povo dele, os princípios que ele estabeleceu era a imunização contra a praga, contra as pestes, contra todo tipo de adversidades. A aliança que Deus fez com o povo, né? Era o antídoto. A sua palavra era um antídoto e ainda continua sendo um antídoto contra todas as pestes, contra todos os tipos de males. E não é diferente hoje, né? O que pode e o que vai nos proteger é a palavra do Senhor. A nossa imunidade contra o Covid-19, contra qualquer tipo de pestilência